Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, como que a gente começa essa semana e, sobretudo, como a gente começa esse mês de setembro. Vamos entender como é que foi o caminhar desse mercado ao longo do mês de agosto e como que a gente vê pelo menos esses primeiros 15 dias do mês de setembro, fazendo previsões aí no curto prazo. E quem a gente traz para a conversa hoje é o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Letícia. É um prazer estar novamente aqui, junto aí com os amigos Notícias Agrícolas, falando sobre o mercado de pecuária. Prazer é todo nosso e quero deixar um recado para você que está nos acompanhando, você da nossa audiência. Mande suas perguntas aqui no chat, na nossa janelinha aqui do lado, mas também não se esqueça de, além de mandar sua pergunta, mande de onde que você está falando, a cidade, o estado, para a gente ter um pouco de noção quando for levar o seu questionamento, então, para o Tiago, para a gente saber certinho, então, como basear essas informações, tá certo? Tiago, te pergunto, como que a gente fecha o mês de agosto? A gente viu alguns reajustes acontecendo em algumas regiões específicas, inclusive o estado de São Paulo ficando um pouquinho para trás? Olha, a gente observou ao longo aí do mês de agosto, né? Fechando julho, né? Agosto ele começa com uma dinâmica interessante de precificação, dado principalmente uma oferta mais restrita no campo, seja por questões de condição de pasto, questão da seca, né, e às vezes geadas em algumas regiões, então extremos, né, de temperatura, isso prejudica não só, obviamente, a biologia do animal, mas também a produção, né, de forragens, né, quando ainda há alguma coisa disponível, mas é um período tradicionalmente sem um volume de quantidade de pasto no campo e também números de animais em confinamento, né? A gente tem um crescimento, né, da ocupação do confinamento em meados de julho, né, começo de julho, uma tendência mais firme. Então a gente tem uma transição de julho a agosto, começo de setembro, um cenário aí mais ajustado de menos oferta no campo. Então, agosto ele começou, sim, dando esses sinais de melhora. O boi gordo, né, como você citou aí, São Paulo, o boi gordo ele começa o mês de agosto no patamar de 230, né, 231, 232, e ele acaba fechando o mês mais próximo dos 240, né, permeando aí nos seus 238, 239, né, o indicador acabou fechando 239,75, então é um cenário de uma precificação mais interessante em termos do boi gordo pela busca, né, da indústria, né, o mercado externo vai indo muito bem, apesar dos preços baixos, a melhora na demanda interna e, obviamente, um cenário aí de disputa por esse animal aí, não só em São Paulo, como em outras regiões. E, Tiago, observando essa situação do mês de agosto, né, como que foi esse caminhar, a gente vira a folhinha do calendário agora e entra no mês de setembro. Pelo menos essa primeira quinzena, né, fazendo esse exercício de futurologia, mas um pouquinho de curto prazo, né, sem estender muito essa ideia de previsão. Como que a gente deve ver a dinâmica desse mercado? A gente ainda deve continuar vendo valorizações nos preços da arroba nessas regiões pontuais do Brasil, assim, centro-oeste? A gente deve ver alguma melhora aqui para o estado de São Paulo? Olha, a gente tem, é claro, que dinâmicas distintas em cada estado. O- os estados, obviamente, todos eles interligados, né, na transferência desse animal também, então isso pode ocorrer. Há uma busca por equilíbrio de preço, algumas regiões valorizando mais do que outras, tá? Esse é o ponto. Mas quando a gente pensa no mercado aqui em setembro, nessa transição da primeira quinzena, né, como você bem mencionou, tradicionalmente a gente tem um cenário de começo de mês interessante. Agosto, o final do mês foi mais interessante do que o começo do mês de agosto, podemos dizer assim, né? Então ele coloca uma carga para a primeira quinzena de setembro, de certa maneira, de um cenário mais positivo, sim. Até mesmo de uma demanda sempre mais oxigenada no mercado brasileiro, no mercado interno. As exportações, como a gente comentou, elas vêm em ritmo forte, né? Elas vêm em ritmo interessante em termos de patamares de volume, não em preço. Então, a primeira quinzena de setembro a gente deve ter um reflexo
bem positivo em relação ao que terminou agosto. É claro que a indústria, ela busca, obviamente, alongar a escala, ela busca preços mais baratos em outros estados, como eu disse, para buscar esse equilíbrio. Mas, no geral, quando a gente observa o mercado bovino no Brasil, a gente tem uma valorização em praticamente todas as praças. E, Tiago, como é que estão as escalas, né? Você tinha comentado dessa questão da equalização dos preços, né? Dessa busca por animais mais baratos. Como que a gente pode observar as escalas nas principais praças nesse momento? A gente é até curioso quando a gente fala da escala, porque é claro, eu tenho a dinâmica das exportações, né? Eu tenho a dinâmica de contratos a serem entregues, né? Quando eu falo contratos de entrega da carne, né, por parte da indústria, e também eu tenho por parte a garantia da escala, né, de frigoríficos, principalmente aqui em São Paulo, né? Podemos dizer assim, até mesmo em Goiás, MS, MT, Minas, no intuito, obviamente, de eu planejar o meu volume de abate. As escalas, elas vão oscilar de região para região, mas se a gente comparar com o começo do ano, é claro que ela está mais curta, né? Mas a gente vê movimentos sim já de busca de alongar escalas por parte da indústria, na expectativa, obviamente, né, de buscar um equilíbrio melhor em termos de preço. Mas as escalas da indústria terminam o mês de agosto, de certa maneira, mais ajustadas em relação ao começo do ano. Eu sei que o período é longo, mas o cenário, obviamente, coloca-se um cenário aí, de certa maneira, mais positivo e mais confortável daqui para frente. E, Tiago, esse cenário que a gente viu para agosto, durante agosto, perdão, de uma oferta um pouco mais enxuta de animais prontos para abate, a gente deve continuar vendo agora no começo de setembro. Isso deve perdurar ao longo do mês de setembro? E aí também já emendo a contra-pergunta, né, a questão da demanda. A gente tem uma demanda externa que, como você comentou, em questão de pagamento não está indo muito bem, receita não está indo tão bem, mas em volume a gente segue muito bem. Como é que a gente deve ver a demanda interna também? Agora, com o ano eleitoral, né, esses empregos temporários, não só de fim de ano, mas empregos temporários relacionados à eleição. Bom, em termos de oferta no campo, ainda a gente sofre muito com a questão de animais prontos para abate, né? Vai sim ter uma carga em termos de volume de gado em confinamento mais para o final do mês, na virada para outubro, né? Então ainda a gente tem essa transição de animais prontos para abate mesmo vindo do confinamento. É claro que a gente tem confinadores que estão fazendo esse trabalho ao longo do ano, então, é claro que a gente consegue ter sim um volume de gado vindo desse sistema de produção de forma mais constante com determinados produtores e regiões, mas no geral a gente sim, como eu comentei no início, temos uma taxa de ocupação que começou a ficar mais aquecida em julho, e se a gente considerar um confinamento médio de 90 a 100 dias de engorda, em termos de dias, a gente está falando nessa virada aí no final, obviamente, de setembro, começo de outubro. Então, ainda a gente tem um período de transição de volume disponível de gado vindo do confinamento. E aí, quando a gente pensa na dinâmica do consumo interno, talvez talvez não, eu acredito que o consumo interno ele pode ser uma chave importante esse ano para a gente entender como vai se comportar a precificação, principalmente a partir de outubro, mas jogando um cenário aí mais positivo para novembro e dezembro, onde que a demanda interna ela é realmente reflexo de um aumento da renda, um aumento do emprego, mesmo que, né, temporário, como você mencionou, mas ele traz uma carga importante, né? Consumo de carne bovina é muito vinculado com renda. E a gente vê melhoras subsequentes na renda real do brasileiro. Isso ajuda, isso estimula. Sempre lembrando que também eu tenho a competição com as outras carnes, mas que a demanda interna ela deve melhorar a partir de agora. Com certeza ela vai ter sim uma oxigenação positiva e isso vai ser refletido também em preços. E em relação aos custos de produção, Tiago, como que a gente deve ver, então, esses custos, principalmente voltados aos grãos, né, voltados à suplementação, né, dos animais que não estão no pasto, que estão no confinamento, como que a gente deve ver, então,
essa continuidade, então, que a gente está vendo de preços se mexendo em relação a milho, a farelo de soja? Como que a gente olha e direciona essas informações para o mercado do boi? É um cenário, no nosso ponto de vista, ainda interessante, sim, para o confinamento. O gado magro, né, que representa 70% do custo, aí 60%, 70% do custo, está, de certa maneira, interessante. É claro que eu começo a ter uma disputa maior entre as regiões, entre as praças, isso valoriza também o boi magro, mas falando em relação ao alimento, né, aos grãos, a gente tem aí que representa aí a dieta de 20% a 30%, dependendo da situação, um cenário ainda confortável. Vale lembrar que a gente entra, né, tradicionalmente entre julho e setembro, aí a gente tem o volume maior da safra de milho, né? Isso estimula realmente preços mais convidativos para o pecuarista. E vale sempre lembrar, a gente vem de um cenário mais interessante de preços dos grãos, obviamente para quem consome eles, não para o produtor de grãos. Então, é ficar atento porque todo o efeito, seja de alta ou seja de baixa, isso impacta na produção do ano seguinte. Então, vale a pena o pecuarista não só planejar para esse momento da pecuária, mas também o ano de 25, que também a gente pode ter algumas surpresas em termos de grãos por causa do clima, por causa do câmbio, né, o custo alto de fertilizantes. Então é um momento sim de planejamento, mas hoje é realmente o custo, por mais que como você bem mencionou, o grão deu uma mexida, né, mas ainda é bem interessante utilizar ele como alimento para a engorda do animal. Certo. Tiago, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time do CPEA, cada um na sua área de atuação, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Eu que agradeço, Letícia, toda a equipe de Notícias Agrícolas. Como disse, é sempre um prazer estar podendo falar aqui com vocês. Uma boa semana a todos aí, um grande abraço. Tá, então estivemos com o Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, nos trazendo as informações de como a gente finalizou o mês de agosto para o mercado do boi gordo e quais são as perspectivas para o início desse mês de setembro, principalmente essa primeira quinzena, trazendo nessas previsões mais para o curto prazo. Então, o que o Tiago ele nos informa? Que o mês de agosto ele foi mais interessante no final para o mercado do boi gordo. A gente viu reajustes mais positivos para os preços da arroba e isso deve ter continuidade agora nesse começo do mês de setembro devido a uma oferta mais reduzida de animais prontos para abate e uma demanda aquecida, principalmente demanda externa. A gente vê as exportações indo muito bem em volume, não tão bem assim no faturamento, mas isso tem ajudado bastante a escoar o produto e deixar menos aqui no mercado interno. E o que a gente precisa ver agora é como essa demanda interna justamente vai responder. A gente, claro, tem a expectativa de um aquecimento na demanda interna devido aos empregos agora de final de ano. A gente tem também, inclusive, um incremento nesses empregos temporários de fim de ano por causa do período eleitoral, mas vale lembrar também de observar a concorrência, a competitividade, perdão, com as outras carnes concorrentes. Mas ainda, segundo o Tiago, ele reforça que essa primeira quinzena do mês de setembro a gente ainda deve ver um cenário bastante interessante para o preço da arroba do boi gordo. E por falar em preço, Renan, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, a gente vê esse contrato agora para o mês de setembro de 2024 com uma tímida queda praticamente estável, uma queda de 0,04%, valendo R$ 246,90 a arroba. O outubro a gente vê estável em R$ 252,00 cravado o preço da arroba. Para o mês de novembro, leve alta de 0,14%, com a arroba bovina valendo R$ 254,40. E a referência do boi gordo para o CPEA Estado de São Paulo, alta de 0,31%, cotado a R$ 239,75. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.